Aí a falta de proatividade das pessoas hoje. Eu acho que muitas pessoas hoje, elas são muito conformadas com a situação delas ou muito desanimadas, para não dizer muito, às vezes, inclusive vagabundas, sob a ótica de não querer trabalhar ou de alguma forma achar que o trabalho ele é ruim. As pessoas que eu conheço que enriqueceram, elas enriqueceram num gráfico parecido com esse, ó. Elas estão aqui, de repente, pum, uma porrada. As pessoas acham que a gente enriquece devagarinho. Na verdade, a gente planta, chega uma hora que colhe. A gente vende um negócio, a gente acertou muito num negócio, a gente tentou muito, deu errado até que a gente encontrou um caminho. Então basta um acerto. Quem busca o dinheiro nunca vai se saciar, né? Se você amar o dinheiro, ele nunca vai ser o suficiente. E eu descobri isso na prática, mas diferente das pessoas que acreditam que existe uma obrigatoriedade de ser nobre quando se é pobre financeiramente, eu acredito que não. Eu acredito que você ter patrimônio te empodera, te permite fazer mais o bem, te permite ajudar mais pessoas, te permite ajudar a sua família, te permite viver melhor também e cumprir o seu propósito talvez com um pouco mais de paz e tranquilidade. A gente acha, cara, que a gente precisa ser rico para investir. Mas na minha concepção a gente precisa investir para ser rico. Então acho que a lógica é inversa. É o contrário. É o contrário. Investir é muito acessível. Hoje é muito acessível, assim. E se a gente ficar nessa lógica, a gente nunca faz. É igual, imagina assim, você é um empreendedor nato. Se você tivesse a mesma lógica no empreendedorismo, você não queria empreender. Você não queria tomar coragem para empreender. É verdade. Você Esperar ter dinheiro para empreender. E eu falo muito sobre isso. Cara. Ou esperar ter um plano perfeito. Exatamente. Então o perfeccionismo, eu acho que ele é um grande assassino de sonhos, né? Demais, cara, concordo. Eu acho que os melhores e maiores negócios, eles estão no cemitério, de fato. Não é? Uma vez eu vi em algum lugar isso, que as maiores ideias, os melhores negócios, eles estão no cemitério, porque de fato, né, muitas pessoas morreram com grandes ideias que nunca foram tiradas do papel, né, pelo medo de executá-las, pela falta de coragem ou pelo excesso de perfeccionismo. Não é? E eu acho que a mesma lógica que se aplica ao empreendedorismo e você rompeu e conseguiu ter muito sucesso, também se aplica aos investimentos. Então investir é todo dia, é todo mês, é toda semana. Se a gente fosse esperar a perfeição para executar, imagina a gente esperando ser igual a Jesus, por exemplo. A gente nunca seria, não é? Porque talvez a perfeição seja utópica ou seja inalcançável para nós, meros mortais. E aí tem uma passagem interessante que é sobre o livro de Josué, que eu acho muito legal, porque imagina Josué assumindo a posição de Moisés. Moisés era o maior líder ali, né, naquele momento, né, liderou milhões ali, etc. Aí de repente chega Josué com a pressão de assumir o lugar desse cara e liderar tantas pessoas. Imagina o que o cara não sente, não é? Então, no final das contas, Josué, ele sentia que ele não estava preparado. Ele não estava preparado, tanto é que ele precisou ouvir, né, de Deus 3 vezes, né, que ele precisava ter coragem. E ainda assim ele ainda se questionou, mesmo ouvindo de Deus isso daí. Ou seja, na nossa vida, a gente vai ter que assumir responsabilidades das quais a gente ainda não está preparado para assumir. Ou pelo menos a gente imagina que não está, né? E aí, numa mistura de prática, tentativa e erro e correção de rota, a gente vai melhorando, né? Eu quebrei quando eu comecei a investir. Hoje sou um bom investidor, né? Pelo menos se eu for para os meus resultados até agora, né? Eu empreendi muito mal já várias vezes, mas tenho mais resultado do que a maioria das pessoas, né? Então, mesmo tendo errado, eu acertei muito, porque basta um acerto para você dar certo. Você não precisa acertar mais do que errar. Esse é um péssimo conselho. Você só precisa acertar mais do que errar. Mentira. Você só precisa acertar uma vez. As pessoas que eu conheço que enriqueceram, elas enriqueceram num gráfico parecido com esse, ó. Elas estão aqui, de repente, pum, uma porrada. As pessoas acham que a gente enriquece devagarinho. Na verdade, a gente planta, chega uma hora que colhe. A gente vende um negócio, a gente acertou muito num negócio, a gente tentou muito, deu errado até que a gente encontrou um caminho. Então basta um acerto. Os judeus, né, tem a Talmud, né, que é uma coletânea e tal, é muito interessante. E na Talmud diz que você deve ter o seu capital em 3 partes. Em terras, casa, em posses, o dinheirinho no bolso. Mas tem uma diferença do que você falou. Eles falam em negócios. Então, ao invés do carro, em negócios, né? Então, há 4.000 anos isso aqui foi escrito, né? E eles têm essa recomendação, digamos assim, de portfólio e que acho que faz muito sentido hoje, por exemplo. É o que eu passaria adiante para os meus filhos hoje.
né? Negócios, terras e posses, ou seja, dinheiro líquido, dinheiro que você pode mover rápido, só que misturando investimentos locais e investimentos internacionais. E o meu pai trabalhou muito, então o que meu pai me ensinou? A trabalhar muito, a empreender, né? Então meu pai ganhava muito dinheiro. A minha mãe se dedicava muito a nós também, assim como meu pai. Agora, qual que foi o lado que faltou? Foi o lado que faltou para eles também, que foi a educação financeira. Então, o segredo, muitas vezes, não é só o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Você conhece, eu conheço jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, outros que já ganharam muito dinheiro e que hoje não têm liberdade. Como é possível isso, não é? Mesmo tendo ganho muito dinheiro. Porque a gente sempre pensa que ganhar mais dinheiro vai resolver nosso problema, mas não vai. Vai gastar menos. Pô, a gente ganha R$2.000, consegue sobreviver. Aí ganha R$3.000, gasta 3. Aí ganha R$5.000, gasta 5. Fala, não, quando eu ganhar 10 mil, aí você ganha 10 mil, você gasta 10 mil. Pô, tem jogador que ganha 1 milhão e consegue estar quebrado, né? Então, é uma lógica complexa. Você precisa de educação financeira. Para mim é uma base, deveria ser ensinado de alguma forma nas escolas. Mas o que eu acredito, tá? Não como uma teoria conspiratória, mas é porque realmente, assim, muito do que move o país é o consumo. Tanto é que o governo ele cria incentivos para você consumir. Então, chega algum momento que você precisa consumir, ele vai dar uma isenção de impostos, às vezes, para você comprar geladeira, por exemplo. Aí todo mundo vai sair comprando geladeira, comprando um monte de coisa, trocando a televisão, etc. Isso aqui move o PIB, porque você consome, se você consome, a empresa vende, se a empresa vende, a empresa contrata, se a empresa contrata, você tem gente sendo empregada, a gente gasta mais dinheiro. Então, você tem um incentivo ao consumo natural. Tá? Só que o consumo natural e desenfreado vai gerar dívida. E se vai gerar dívida, no final das contas, o dinheiro vai acabar parando na mão de quem empresta. E aí você vê os bancos, cara, tendo lucros bilionários. E a culpa não é deles. Os bancos estão, muitas vezes, corretos. Tirando as sacanagens que são feitas, estão corretos, né? Porque tem pessoas que precisam de dinheiro. Porque me incomoda aí a falta de proatividade das pessoas hoje. Eu acho que muitas pessoas hoje, elas são muito conformadas com a situação delas ou muito desanimadas, para não dizer muito, às vezes, inclusive vagabundas, sob a ótica de não querer trabalhar ou de alguma forma achar que o trabalho ele é ruim. O trabalho é bom. Enobrece, né? O trabalho, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? Tem a ver com trabalho isso daqui também, não é? O trabalho é algo divino, né? Salomão, no final da vida dele, antes de chegar à conclusão que a única coisa que importava era o temor a Deus, chegou à conclusão que a única coisa que importava era o trabalho, né? Então ele foi tentando experimentar várias coisas da vida. A última coisa que ele concluiu foi: o que importa é o trabalho, é isso que dá sentido à minha vida. Aí depois disso ele viu, nem isso faz sentido. O que faz sentido é o temor a Deus. Mas antes foi o trabalho, porque o trabalho tem a ver com você multiplicar o que você tem aqui dentro, a sua essência, é o que te dá sentido, é o que você vai fazer com o outro, não é? O nosso propósito tem a ver com o outro, geralmente. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com meu pai foi a proatividade, cara. Meu pai pegava o telefone e ligava na hora. Hoje as pessoas não têm coragem de ligar. As pessoas querem mandar mensagem e não me respondeu. Cara, prospecta, o cara liga pra ele, vai lá. Pô, vai atrás do cara, pelo amor de Deus, prospecta. Pô, não me respondeu no WhatsApp, sabe? Então isso foi uma coisa que eu aprendi também, foi doutrinado nisso. A minha, talvez, definição sobre riqueza, ela foi mudando ao longo do tempo. Eu acho que o dinheiro é uma boa métrica para se mensurar sucesso. Porém, essa não é uma métrica suficiente para se metrificar o sucesso, tá? Mas eu acredito que o sucesso, ele tem sim a ver com o dinheiro também, tá? O dinheiro, ele te permite resolver vários problemas, não é? Então te permite dar educação para seus filhos, dar segurança para sua família, se tratar no médico, né? Então te permite várias coisas. No meu caso, o dinheiro ele permite uma outra coisa mais importante do que isso hoje. Ele me permite ser ouvido. O dinheiro e a autoridade que de alguma forma o pequeno sucesso que eu tenho me trouxe faz com que as pessoas me ouçam. Porque elas de alguma forma enxergam que esse cara tem sucesso material, então eu devo ouvi-lo. E eu tenho uma liberdade para compartilhar mensagens que eu acredito. Tá? Então no meu caso o dinheiro tem isso. Agora sobre o que é ser rico para mim, eu acho que o que é ser rico é você... Eu não saberia definir, tá? Mas para mim ser rico tem a ver com você descobrir qual é o seu sentido e viver de acordo com o que traz realização para sua vida, sabe? Porque para mim o que é ser rico para mim é você amar a coisa certa. Eu acho que
Ser rico para mim é você não amar coisas que nunca te trarão satisfação. Eu acho que ser rico é você, de alguma forma, transbordar as coisas que estão aqui dentro, né? É você ter plenitude, é você ter abundância das coisas, é você amar a caminhada. Eu acho que tudo isso daqui tem a ver com a riqueza, não é só algo financeiro, por menos que eu acredite que seja uma parte integrante, tá? E eu acho que isso aqui é muito particular também, porque uma pessoa rica, para mim, tem muito a ver com a pessoa bem-sucedida. E uma pessoa bem-sucedida, no final das contas, é aquela pessoa que tem um objetivo claro e o alcança, não é? Então, por isso que a riqueza é muito particular. Para mim, tem a ver com espiritualidade de Deus, não é? Então, como eu encontrei o que para mim acredito ser a minha missão e vivo conforme, né, esse caminho, esse destino, acredito que sou uma pessoa rica, não pelo dinheiro, mas também por causa dele. É natural dos negócios, né? Você acertar menos do que você erra, né? Então, no Google, por exemplo, você tem um cemitério de erros. Você tem uma página deles que você entra lá e são todos projetos descontinuados. O mais famoso que eu conheço é o Google Hangouts, que eu usei pra caramba, por exemplo. Tem o óculos deles, também foi descontinuado. Então, esse é um cemitério de erros. No nosso caso, não é diferente. A gente errou mais que acertou, mas nossos acertos fazem a nossa empresa prosperar. E aí, tiveram alguns erros que a gente demorou para resolver. E quando a gente fala de Josué, tem uma passagem onde Josué recebe uma mensagem de Deus para ele, né, dominar uma cidade, a cidade de Ai, só que diz que ele, Jericó, né, só que diz que ele não pode pegar nada de Jericó. É para ele simplesmente dominar aquilo e não pode pegar nada. Ele dominou, conquistou, legal. Aí depois ele vai dominar Ai. Quando ele vai dominar Ai, né, é muito óbvio que eles iam ganhar essa batalha e o exército de Josué é mandado embora correndo de Ai. Ele fala, pô, como assim? Aí ele se prostra e fala, pô, Deus, o que aconteceu? Que absurdo, como assim? Você pediu para eu fazer isso e eu não consegui? Por que você fez isso? Você quer me humilhar e etc e tal? E aí Deus responde e fala assim, cara, não, tá errado. Vocês pecaram. Mas como assim a gente pecou? Não, vocês pecaram, né? E aí, dentre um deles, né? Aí lá tá escrito que Israel pecou, porque um fez cagada. A cagada que ele fez foi que lá em Jericó ele tinha pego alguns bens e escondido. E aí o que aconteceu? Eles resolveram isso, tiraram essa pessoa, tiraram os bens e nesse momento eles foram de novo atacar Ai e aí eles conseguiram conquistar a cidade. Qual que é a grande mensagem, o conselho para negócio aqui? O conselho é o seguinte, você nunca vai conseguir conquistar algo novo sem resolver problemas antigos, não é? Então não adianta você querer prosperar na sua empresa antes de você resolver problemas que estão te segurando que você não teve coragem de resolver.